Momento Insight, à luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito de Caim e a misericórdia de Deus. Iremos desvendar as verdades escondidas sobre Caim. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden, até aqui. Ou seja, meus irmãos, vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Caim, em hebraico, significa aquisição, possessão, algo adquirido, alcançado. E para entendermos o que está por trás destes versículos e por trás destas palavras, precisamos nos atentar a este versículo especificamente, que diz assim: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Caim em hebraico significa alcançado. Então, o que Deus estava dizendo aqui? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar o alcançado de Deus 7 vezes será castigado. Ou seja, a misericórdia de Deus é muito grande. Mesmo Caim tendo matado o seu irmão Abel, Deus o perdoou, Deus o protegeu, Deus o purificou de seu pecado, Deus o alcançou. E aqui no versículo 15, continuando, diz: e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Ou seja, pôs o Senhor Deus um sinal no alcançado de Deus, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E que sinal é este? Vamos ver em Êxodo 12, versículo 3, que diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, Deus, quando o povo de Israel estava no Egito, sendo oprimido por Faraó, ele pediu que o povo sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nas portas de suas casas, para que quando Deus viesse com mortandade sobre o povo, esta mortandade não atingisse o povo escolhido de Deus. Então nós sabemos que este sinal é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que foi colocado sobre a vida de Caim, para purificar o pecado de Caim. Em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Deus alcançou a Caim e colocou um sinal sobre a vida de Caim, que era o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, para que ele fosse perdoado, purificado, e então a misericórdia de Deus pudesse alcançar mesmo este pecador. Por isso eu te digo, meu irmão, não importa o pecado que você cometeu, não importa se você matou alguém, ou se você fez algo pior, ou então menos grave, a questão é que se você crer em Jesus Cristo de Nazaré, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, e Deus te dá uma oportunidade de você ser alcançado por Ele, e então os seus pecados, e você ser remido, ser santificado e purificado por Ele. No versículo 16 diz assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O que significa Nod em hebraico? Vamos ver a verdade escondida por detrás destes versículos. Nod significa exílio, peregrinação, vagueação. Éden significa delícia, lugar agradável, prazer agradabilíssimo ou paraíso. Então, nós entendemos que quando Caim pecou, ele foi exilado.
ele começou a vaguear, a entrar numa peregrinação. Ele saiu do Éden, do lugar agradável, do lugar agradabilíssimo, do paraíso, aonde Deus havia colocado ele. Porque ele pecou, ele foi exilado. Em Ezequiel 12, versículo 2 diz assim: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Dize: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim lhes fará a eles, irão para o exílio em cativeiro. Então nós entendemos que quando nós pecamos, quando nós nos rebelamos contra Deus, nós somos exilados e nós começamos uma peregrinação. No versículo 17 diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mesuel, e Meusael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Ou seja, meus irmãos, quando nós pecamos, nós saímos da presença de Deus, nós saímos do paraíso e nós somos exilados. Então nós começamos uma peregrinação, mas há esperança para nós, porque ali quando Caim pecou, Deus colocou um sinal sobre a vida dele, colocou o sangue de Jesus Cristo sobre a vida dele, que purificava ele dos seus pecados. Então o que aconteceu? Aconteceu que ele gerou a Enoque. E Enoque em hebraico significa dedicar, consagrar, dedicado, consagrado. Então ali ele, a próxima geração dele, começou a ser consagrada a Deus, começou a voltar a entrar na presença de Deus. E ali então Enoque gerou a Irade, que significa fugaz, que foge facilmente, ligeiro, rápido em hebraico. Que isso significa? Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos confrontados com os nossos pecados, então nós queremos fugir de Deus, porque o nosso pecado é maior, nos envergonha, faz com que nós vejamos o quanto nós somos imundos, o quanto nós não merecemos essa presença de Deus. Então nós queremos fugir, sair da presença de Deus, assim como aquele povo foi exilado. Ele teve que passar por isso, ele teve que passar por essa purificação, ele teve que sair da presença de Deus para ver ali os seus erros, para ser purificado. Mas então quando nós passamos por isso, nós geramos a Meujael, que significa destruído por Deus, ferido por Deus, castigo de Deus. Então é como se nós estivéssemos ali sendo feridos por Deus, nós somos castigados, porque aquilo que nós plantamos, nós temos que colher. Mas então se nós continuarmos perseverando com Deus, o que acontece? Nós geramos Metusael, aquele que é de Deus, homem de Deus. Então nós nos tornamos homens e mulheres de Deus se nós perseverarmos e passarmos por esse exílio, por essa purificação, se nós sairmos deste deserto. E aí nós nos tornamos Lameque, que é poderoso, potente, forte. Então se nós perseverarmos, passarmos por esse exílio, então nós seremos poderosos, potentes e fortes com Deus. Em Isaías 13, versículo 11 diz: E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa da dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá da sua terra. Ou seja, quando Deus ali começou a visitar a maldade do povo, começou a visitar os ímpios, a mostrar a sua iniquidade, eles estavam sendo purificados, porque Deus queria purificar eles. E então o que aconteceu? Eles começaram a fugir. E é isso que acontece quando nós somos visitados por Deus, nós queremos fugir da face de Deus. Em Jó 31, versículo 23 diz: Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Ou seja, quando nós então passamos por isso, é como se o castigo de Deus estivesse nos visitando e nós nos sentimos como Jó. Jó perdeu tudo, casa, carro, perdeu fazenda, perdeu a mulher, para que ele pudesse então ter uma experiência com Deus. E ele se sentiu castigado por Deus. Mas se nós perseverarmos e nós entendemos e continuarmos com Deus sendo purificados, então em Oséias 12, versículo 2 diz: O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Ebetel o achou e ali o falou conosco. Sim, o Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Então nós entendemos que Jacó, ali ele lutou com Deus, ele perseverou com Deus, ele continuou ali sendo purificado, ele cria que Deus tinha uma promessa sobre ele. E por causa disso, então, ele conseguiu vencer. E ali ele fez um memorial diante de Deus.
Salmo 105, versículo 24 diz: e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Então ali ele se tornou poderoso. Ou seja, meus irmãos, se nós perseverarmos, nós seremos alcançados por Deus. Passaremos pelo exílio, seremos purificados, passaremos por esse deserto, seremos castigados porque aquilo que nós plantamos nós iremos colher. Mas se nós perseverarmos, nós seremos homens e mulheres de Deus. E então nós seremos poderosos e seremos mais fortes do que os nossos inimigos. Receba o momento insight de hoje, a verdade escondida em Caim. É isso aí, até o próximo momento insight. Fiquem com Deus.